Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code pelo YouTube, que está no canto da tela. Veja agora os destaques dessa edição. O governador do Paraná fala sobre a privatização da Copel. Projeto de lei que garante o piso salarial da enfermagem enviado à Câmara de Vereadores. Vamos falar com o autor do livro que fala sobre as sequelas psicológicas depois da cirurgia bariátrica. O DC Notícias Web já está começando. Olá, nós abrimos essa edição falando que a Copel se transformou em uma corporação. O ato foi oficializado nesta segunda-feira em São Paulo. Após uma oferta pública de ações, a Copel se transformou em uma corporação. O processo foi oficializado em São Paulo. O evento contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do diretor-presidente da companhia, Daniel Pimental Slavieiro. Ratinho falou sobre o processo de privatização. Olha, é uma Copel muito mais moderna, né? Ela vai ter muito mais velocidade para atender o cidadão. Nós acabamos com a indicação política, a Copel agora não tem mais apadrinhado político. Isso também é um ganho para a empresa e ela ganha velocidade, é uma modernização. O Estado continua sendo o maior dono da Copel, né? Isso é importante, inclusive, para a gente combater as fake news que falam. O Estado continua sendo dono, nós acabamos com a indicação política na Copel e ela ganha velocidade, ela sai das amarras das estatais que muitas vezes dificultam o crescimento da empresa. Nós queremos que a Copel passe a partir de agora não apenas ser a maior empresa do Paraná, mas fique entre as 3 maiores empresas do Brasil. Esse é o nosso compromisso e, acima de tudo, ela tem a condição de acompanhar esse crescimento econômico do Paraná. No primeiro trimestre do nosso estado cresceu 9,5%. O nosso PIB é um crescimento mais que chinês. Então nós temos que dar velocidade para a empresa. Os programas sociais são garantidos pelo governo do estado. As 360 mil famílias são atendidas pelo governo do estado, que não pagam energia elétrica, vão continuar tendo esse benefício, né? O programa Paraná Trifásico, que é o maior programa da América Latina, levando energia trifásica para todo o estado, continua e vai ser ampliado, inclusive. Então é um ganho maravilhoso para o estado de modernização e, acima de tudo, trazer mais independência para a empresa. E, além disso, nós também recuperamos 3 usinas que a Copel poderia perder depois de 30 anos, porque está vencendo as 3 principais usinas da Copel. Então, o fato de a gente fazer essa modernização, a lei federal diz que renova automaticamente. Se não fizesse isso, isso iria para a bolsa e possivelmente uma empresa estrangeira poderia ficar com essas usinas. Então, também é uma proteção para o patrimônio dos paranaenses e da Copel. A companhia continua focada no seu negócio principal, que é a energia, né, na distribuição de energias, principalmente no estado do Paraná, e ela vai agora poder crescer sem as amarras de uma empresa estatal, competir em pé de igualdade com todas as outras empresas e grandes grupos do setor. Olha, é uma operação emblemática para o setor. Eu acho que nós estamos falando de um apoio muito forte da empresa Copel no mercado de capitais brasileiro, com aspecto de governança, com aspecto do tamanho da oferta, a liquidez da ação, passa a ser uma empresa muito representativa do setor aqui listado na B3. Então o governo do estado e a Copel estão de parabéns pela operação. Sim, acho que foi uma operação muito bem recebida. Estava conversando com os amigos aqui do mercado, já dizendo que o resultado e a movimentação do mercado pós a operação já foi muito boa, né? E sem dúvida é um momento de celebração muito grande aqui para a gente na B3, poder estar com o time da Copel, até com o governo do estado também, para celebrar essa operação. Ratinho garantiu que os programas sociais do estado serão mantidos. Os programas sociais são garantidos pelo governo do estado, as 360 mil famílias são atendidas pelo governo do estado, que não pagam energia elétrica, vão continuar tendo esse benefício, né? O programa Paraná Trifásico, que é o maior programa da América Latina, levando energia trifásica para todo o estado, continua e vai ser ampliado, inclusive. Então é um ganho maravilhoso para o estado de modernização e, acima de tudo, trazer mais independência para a empresa. O governador falou ainda sobre a venda e quais os investimentos serão realizados no estado. Vai girar em torno de 3 bilhões e 100 milhões de reais, né? Esse pagamento das ações que foram vendidas. A ideia é a gente poder implantar esse investimento em alguns setores como infraestrutura, o nosso programa Casa Fácil, que é o maior programa de casa própria do Brasil,
Nós temos investimento também no programa Asfalto Novo Vida Nova, que é um programa o maior programa de urbanização hoje no país, né? Nós estamos asfaltando, colocando calçada e a iluminação de LED em 160 cidades de uma vez. Queremos chegar a 300 cidades do Paraná, 100% de urbanização nessas cidades. E também na área de ação social, saúde, né? Nós temos alguns hospitais que nós vamos ampliar o atendimento com investimento em novos equipamentos. Nós temos também programas sociais que nós vamos também fazer investimento. A área da educação, a ideia é a gente poder reformar mais de 500 escolas com esse recurso. Então nós vamos dar um salto tanto na parte de infraestrutura quanto na parte social e educacional. E ainda falando de algumas ações no estado, o governo do Paraná indicou para o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, apresentado pelo governo, uma série de novas obras de infraestrutura. O secretário de Estado da Infraestrutura, Sandro Alex, falou sobre as obras que devem ser contempladas no estado. O governo federal confirmou nesta sexta-feira os volumes destinados ao estado do Paraná no PAC. São mais de 100 bilhões de reais. E pelo orçamento total do Brasil, é uma participação expressiva do estado paranaense. E nós estamos presentes em todos os modais: rodoviário, ferroviário e aéreo. Nós temos as concessões, que foi uma construção do governo do estado com o governo federal, que estão incluídas. Inclusive, o primeiro lote é dia 25 na Bolsa de Valores de São Paulo. Mas lá também estão a continuidade da construção da Boiadeira, o lote 2, assim como a construção do contorno de Guaíra. E bons projetos, 476 União da Vitória, 153 Transbrasiliana com implantação e a nossa Ferroeste, que é uma concessão estadual, mas está presente no PPI e recebeu prioridade nacional. No modal aéreo, a ampliação da pista com o projeto para Ponta Grossa pode dar alternância a voos cancelados em Curitiba, o que para o estado é muito relevante. Enfim, é uma lista completa em todas as áreas e o Paraná mostra sua força com recursos vultuosos dentro do PAC do governo federal. Em vez de seguir projeto de lei que garante o piso salarial da enfermagem, é enviado à Câmara de Vereadores. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. Estamos de volta com DC Notícias Web, falando que os universitários dos cursos da área de saúde da UDC Unidade Vila A aproveitaram a última semana com muitos conhecimentos e troca de experiências durante os congressos internacionais. A Universidade Dinâmica das Cataratas, na unidade da Vila A, realizou diversos congressos para enriquecer ainda mais o conhecimento de seus alunos. Essa semana, começaram na quarta-feira, e hoje está sendo já o terceiro dia, o encerramento. Então, uma palestra, vários congressos, foram 4 congressos, Então, uma semana exaustiva, de atividades. Tivemos mini cursos, cursos de extensão, cursos que aconteceram no primeiro dia e nos demais dias aconteceram as palestras. Palestras internacionais, com o Dr. Luciano Saso, da Itália, e as palestras nacionais com os palestrantes locais, palestrantes do Conselho, o palestrante do Conselho Federal de Biomedicina, do Conselho Federal de Farmácia, estiveram presentes participando do evento. Então foi uma semana de muito aprendizado para os nossos alunos. Essa semana toda, essas atividades intensas, de atividades práticas, os minicursos com atividades práticas, levaram o aluno a ter um outro olhar das suas profissões. Então é com certeza muito relevante, e sem dizer também essa parceria internacional. Então assim, abriu realmente os horizontes para os nossos alunos, mostrando para os nossos alunos que na verdade a gente precisa pensar de modo global, de modo internacional. Então essa também foi uma das da função, dos objetivos dessas atividades, mostrar para o aluno que nós temos que ter uma visão global. O professor doutor Luciano Sasso, da Universidade de Sapiência, na Roma, abriu a última noite de palestras falando sobre a importância da inovação e tecnologia na área da saúde
para os alunos de Educação Física e Fisioterapia. Estamos no nosso 10º Congresso Internacional, de Fisioterapia, onde nesse ano, particularmente, nós trouxemos abordagens extremamente contemporâneas que os alunos pediram, sobre a demanda deles. Por exemplo, fisioterapia injetáveis, aplicadas à fisioterapia, reabilitação vestibular, para atletas, então assim, uma abordagem bem diferenciada, que a gente acaba complementando, a matriz curricular deles, e pelo que eu já ouvi aí nos corredores, eles gostaram bastante. O congresso, quando a gente fala em palestras extracurriculares, elas sempre são complementares, toda informação ela é válida. E o diferencial do ADC é que nós, além dos palestrantes escolhidos, com um perfil adequado e com um currículo, muito legal, a gente também contempla os alunos com mini cursos práticos, onde ali eles ficam uma noite, imersos em uma prática específica ou numa área específica, entendendo um pouco mais daquilo, se existe uma afinidade ou não, complementando, toda a sua trajetória acadêmica. A segunda palestrante da noite falou sobre a reabilitação vestibular e como a fisioterapia auxilia pacientes com labirintite. Os alunos ainda estão conhecendo esta área que chama fisioterapia vestibular. Então, nós estamos tentando propagar cada vez mais e fazer eles se apaixonarem por essa área tão encantadora da fisioterapia, que é uma área de atuação recente e uma área que tem muito a agregar na vida dos pacientes, porque o nosso labirinto é um dos sentidos, mas que sempre foi estudado junto com a audição. Então, os fisioterapeutas, entendendo mais qual é o papel do labirinto na vida dos pacientes, podem agregar a esses pacientes uma vida com mais qualidade de vida, menos quedas e mais, assim, resolver questões que ainda os pacientes, infelizmente, não têm um tratamento adequado. A profissão de fisioterapia, ela é muito rica porque ela consegue atender o paciente olhando para a alma dele, Então, todo o tempo que o paciente fica com o fisioterapeuta, ele recebe uma conversa, ele recebe questionamentos que a própria pessoa talvez passe a ver ela mesma, o seu corpo e o seu papel na vida de uma forma diferente. Então, eu costumo dizer que através de um tratamento do corpo, esse próprio paciente revisita a tua própria história. A noite também contou com palestras para os alunos de farmácia. Eu apresentei uma palestra a respeito da nova resolução que autoriza a execução de exames de análises clínicas em farmácias. Ela entrou em vigor dia 1º de agosto e tem muitos requisitos que as farmácias devem prestar atenção para se adequar a essa resolução. Abriu uma brecha muito grande para o farmacêutico, principalmente no campo de atuação dentro da farmácia. Eu acho que é um mercado de trabalho excelente, com muitas oportunidades. É claro que sempre o profissional ele tem que se atualizar, quanto mais atualizado, melhor para ele, mas é um mercado muito bom principalmente no começo da profissão. Os alunos de biomedicina participaram de uma palestra sobre as origens e o futuro da profissão. Uma profissão criada na década de 50, que hoje, em 2023, desbrava novos e novos horizontes, possibilitando aí que o egresso em biomedicina possa atuar em diferentes áreas e não só aquela que foi preconizada na década de 50, que era análises clínicas e também o ensino e a docência. Hoje nós contamos com mais de 40 áreas de atuação da biomedicina, contando as práticas integrativas. Então a biomedicina só cresce e só vem ganhando cada vez mais e mais corpo. E esse foi o objetivo da palestra de hoje. Não tem como enxergar a saúde sem o futuro da biomedicina. A biomedicina está atrelada com a saúde. Então a biomedicina só tende a crescer, senão a saúde não vai, a biomedicina não acompanhando isso, a saúde pública acaba. O Brasil e o mundo inteiro depende de cientistas, depende de diagnóstico, depende de tratamento, e a biomedicina vem como carro-chefe nessa empreitada em prol da ciência, tecnologia, diagnósticos e outras habilitações, que é o objetivo da biomedicina. O aluno tem que ter uma visão macro, e não só aquela visão micro que é dentro da sala de aula, que é dado normalmente, o que faz o biomédico, o que pode e o que não pode. E sim estimular nele uma centelha que ele veja que é um futuro melhor e que depende dele também, a usar o que ele aprendeu na instituição e
galgar cada vez mais e mais as ações e as atribuições de um biomédico. O nosso tema é sobre peelings químicos, né? São os peelings que a gente usa normalmente nos procedimentos estéticos, peelings considerados artificiais, né? Porém de profundidades de nível superficiais a nível profundo. A gente entende que o peeling ele é um dos processos com mais recursos e mais cuidados que a gente precisa ter na área da estética. E tanto os alunos da biomedicina quanto da farmácia lidam com esse tema o tempo todo, né? Então a gente traz para eles as novidades do mercado, como usar esses procedimentos e como intervir quando a gente tem alguma intercorrência. Então, para o aluno, isso é muito importante para que ele saiba atuar exatamente em como ele pode exercer a profissão dele na área da estética. A Prefeitura de Foz do Iguaçu enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que autoriza o município a efetuar o pagamento de completivo salarial aos profissionais da enfermagem, a fim de garantir o piso salarial nacional estabelecido pela lei federal. O projeto de lei deverá ser lido em sessão extraordinária nesta terça-feira e seguirá para análise das comissões antes do parecer final. O novo piso salarial dos profissionais da área da enfermagem dos estados e do Distrito Federal e dos municípios e de suas autarquias e fundações ficou fixado nos valores de R$ 4.750 mensais para enfermeiro, R$ 3.325 para técnico de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliar de enfermagem. Conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, os valores devem ser pagos por estados, municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União. O município já fez o cadastro dos profissionais junto ao Ministério da Saúde e aguarda a portaria que estabelece os prazos e valores que serão repassados a cada cidade. E agora a gente fala de um ex-aluno de psicologia da UDC, que lança um livro sobre as sequelas psicológicas depois da cirurgia bariátrica. Desde 2017, o psicólogo e jornalista Reginaldo Clécio da Silva faz o acompanhamento de pacientes que passam pela cirurgia de redução de estômago. E durante esses atendimentos, percebeu que a mudança comportamental é muito grande quando esse paciente volta para casa e que o envolvimento da família é fundamental no pós-operatório. O livro Fiz Bariátrica, Voltei para Casa e Agora pretende orientar os futuros candidatos à cirurgia sobre as dificuldades e sequelas enfrentadas depois da redução de estômago. Há um represamento da cirurgia bariátrica em todo o país, até em função da pandemia, onde foram priorizados outros tipos de procedimento cirúrgico, mas a obesidade ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença. E no Brasil, segundo as estatísticas, há próximo de 30% das pessoas obesas no país. Então, a cirurgia bariátrica, ela veio como forma de resolver essa situação. Muitas vezes, do ponto de vista genético e social, fica difícil você obter um emagrecimento com saúde. E existe, junto à situação da obesidade, várias comorbidades associadas, várias doenças associadas. Então, o sistema de saúde recomenda a cirurgia bariátrica para devolver qualidade de vida às pessoas em função dessas comorbidades muito comuns na população brasileira. Eu já realizo avaliação psicológica bariátrica há mais de 7 anos. Desde 2017 eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E nas participações de todos esses congressos, eu senti uma lacuna, uma necessidade de se produzir algo nesse sentido. Ou seja, um acompanhamento mais direto, com mais detalhes das pessoas que, após fazerem a cirurgia bariátrica, voltam para casa. Então, que tipo de dificuldades elas têm de adaptação, principalmente naqueles 30 primeiros dias, que são os dias mais fatídicos, mais difíceis na recuperação. Então, eu ouvi 15 pacientes, preservei a identidade deles e pude trazer, através desse livro, detalhes, alguns reveladores, e que, com certeza, eu creio que vão servir para auxiliar no processo de preparação para a cirurgia bariátrica. É necessário que o paciente esteja muito bem preparado do ponto de vista psicológico para enfrentar uma mudança comportamental e fisiológica muito grande. É necessário, sim, haver um envolvimento mais direto da família com o paciente, porque um paciente operado,
ele requer cuidados do ponto de vista psicológico muito grande. E a família, às vezes, não se dá conta disso. O ritmo da família continua normal, mas o do paciente bariátrico, não. É um ritmo completamente diferente, onde, por exemplo, ele vai estar privativo nos 30 primeiros dias de comer algo sólido. Nos 15 dias a dieta dele será líquida, puramente líquida, de acordo com a nutricionista, e os outros 15 uma alimentação mais pastosa. Então não haverá, por exemplo, mastigação nos 30 dias. E isso pode desencadear quadros de ansiedade, quadros de arrependimento, quadros de depressão. Então, nós estamos justamente tentando melhorar um pouco, colaborar um pouco com o processo de avaliação, fazendo com que esses fenômenos, se ocorrerem, ocorram com menos intensidade. Eu costumo dizer, eu gostaria que a família toda fosse operada, porque de nada adianta o paciente voltar com um regramento alimentar extremo e a família continuar de maneira normal na sua rotina. É necessário sim que haja uma empatia maior da família com o paciente, porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando da vida de uma pessoa. Então, essa lacuna, esse espaço, que sim eu gostaria de poder estar contribuindo e chamando a atenção para que haja um envolvimento maior na recuperação do paciente. O autor explica ainda que a maioria dos personagens do livro são ex-pacientes atendidos por ele e alguns de outras partes do país. A maioria ex-pacientes que eu tive a grata satisfação de acompanhá-los na preparação, e houve ali um comprometimento em me ajudar a escrever o livro, e logo depois que as cirurgias foram realizadas, aí eu mantive contato online, regular, e um acompanhamento médio ali de 15 dias. Então, à medida que as dificuldades iam acontecendo, eles me chamavam e a gente conversava online e eu anotava, né? Então, foi com esse critério, a maioria. E uma parte também por todo o Brasil, porque há um represamento nacional das cirurgias. Então, a gente acabou tendo contato também com outras pessoas fora do Paraná. Eu gostaria de contribuir um pouco com o universo bariátrico. A cirurgia bariátrica é uma mudança de ciclo na vida da pessoa. A maioria das pessoas que faz a cirurgia são do sexo feminino. De cada 10, 7 em média são mulheres, de 7 a 8 são mulheres. Há um componente de vaidade muito grande dentro desse universo feminino, que a gente leva em consideração também na preparação, porque às vezes a expectativa é uma, a realidade é outra após a cirurgia, e o universo feminino, diante da autoestima, tem um peso maior. Então a gente também alerta em relação a isso. E o meu desejo é poder contribuir um pouco com a minha experiência que eu tive, no processo de preparação dos pacientes bariátricos e principalmente do envolvimento mais sério e adequado da família. O pré-lançamento do livro será no sábado aqui em Foz, mas o lançamento oficial será no mês que vem no Rio de Janeiro. O pré-lançamento vai ser agora no Shopping JL, no sábado, dia 19 agora, das 19 às 22. E o lançamento oficial nós vamos fazê-lo durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que acontece de 24 a 27 de outubro no Rio de Janeiro. E veja no próximo bloco um feirão de empregos para preencher aproximadamente 280 vagas de trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. De volta com DC Notícias Web, para você que procura emprego em Foz do Iguaçu, você também que é aqui da região, vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 17, um feirão de empregos para preencher
aproximadamente 280 vagas de trabalho que estão em aberto. O início será às 7 da manhã com a distribuição de senhas. O procedimento irá até às 2 horas da tarde na Agência do Trabalhador. Está aí uma ótima oportunidade. E no último sábado, os estudantes do Colégio Anglo homenagearam os pais. Na véspera do Dia dos Pais, os aluninhos do Colégio Anglo-Americano homenagearam e realizaram uma série de brincadeiras com seus heróis, demonstrando seu amor por eles. Então, o Dia dos Pais é mais um evento durante o ano e é a valorização da família, né? Eu acho que a importância de valorizar o pai, a pessoa que ele é, e esses momentos dele vir poder compartilhar um pouquinho com o filho, né? Dividir. Então teve muita música, muita brincadeira, os pais se divertiram bastante junto com o filho. Muitos estão no dia a dia do trabalho e acabam não tendo esse momento. Então o objetivo hoje com as professoras foi esse, de bastante brincadeira, diversão. Os pais dançaram e cantaram junto com as crianças. Também receberam cartinhas e presentes feitos pelos pequenos durante as aulas. Mas os presentes não vieram de graça. Eles tiveram que participar de brincadeiras, como estourar os balões e soletrar palavras. Poder receber uma homenagem tão linda numa data tão importante como essa faz os corações dos pais se encherem de emoção. É o maior amor que a gente pode sentir pelo filho, né? E o gesto de carinho de alguém que a gente ama desse jeito é a coisa mais emocionante que existe. Muito emocionante ver a participação dos nossos filhos aqui na escola, aqui, o que eles fazem pra gente aqui é muito emocionante. É muito importante porque a gente vê a integração que a escola tem com a família também. Então a gente vê a integração que os pais é importante na vida das crianças e as crianças na vida dos pais também. Olha, particularmente para mim é muita emoção porque ele é meu terceiro filho, é o mais novo. E tá quase acabando, né, essas apresentações, porque meus filhos já cresceram, a minha filha do meio já não faz mais, né, que até um certo ano de escolaridade que é feita essa apresentação, né. Então para mim é muita emoção, né, ver o meu pequeno, assim, né, eu me emocionei muito realmente, porque é quase a última, né, dessas apresentações, né, eles crescem muito rápido. Virar pai é um acontecimento que muda toda a vida de um homem. Um novo ciclo, uma nova responsabilidade, um amor inexplicável que só quem é pai pode conhecer. Olha, mudou muita coisa na minha vida, mudou tudo, né? Quando eu e minha esposa tivemos o primeiro filho, a gente viu que era difícil, né? E não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, né? Mas, assim, mudou a minha responsabilidade, aumentou a minha seriedade também para levar e também a minha felicidade aumentou muito, né? Porque ser pai é uma coisa única, assim, que só quem realmente já foi pai para ter esse sentimento, não dá para explicar ele, né? Parece que acenderam o interruptor e o mundo ganhou cor. Antes o mundo era preto e branco. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Até lá.